Olá, tudo bem com você? Está começando mais um bate-papo on. Hoje a gente vai trazer um assunto muito legal, que é muito importante que você compreenda e vai fazer toda a diferença no seu marketing digital. Comigo hoje está o Matheus Berlin, que tem muito conteúdo, muito conhecimento para compartilhar. Seja bem-vindo. Obrigado, Cindy. Acredito que o conhecimento ele é compartilhado de ambos os lados, né? Estamos aqui numa troca de conhecimentos mútuos. Então, o tema de hoje é um tema muito importante mesmo, porque ele é a base de toda a estratégia do marketing digital. Pelo menos, se você utiliza aí a criação de conteúdo como uma estratégia base do teu negócio, o conteúdo que a gente vai falar hoje, o tema que a gente vai falar hoje, ele é fundamental. É isso. E na faculdade, né, eu começo falando sobre isso, que na faculdade a gente aprendeu que quando existe a comunicação, né, que é a base do marketing digital, existe os interlocutores, né? Então, quem está transmitindo a mensagem, tem a mensagem em si, e ela faz o caminho até o receptor da mensagem. E hoje a gente vai Exato. falar desse receptor da mensagem, que é quem vai receber aquilo que a gente está comunicando e que, no caso do marketing digital, que tem o objetivo profundo aí de uma venda, é o cliente ideal. Esse é o Isso. tema do nosso bate-papo on hoje. O que você tem a dizer sobre o nosso cliente ideal? Quem que é esse? Por que ele é tão importante? Bom, primeira coisa que eu queria comentar a respeito do cliente ideal é que quando você vai gerar um conteúdo na rede social, buscar criar uma estratégia, a primeira coisa que tu pensa é, eu preciso atingir o meu público exato. Isso todo mundo sabe, né? Ah, eu preciso atingir o meu público-alvo, preciso atingir pessoas que vão comprar de mim. Só que se a gente trabalhar só com essa denominação, público-alvo, acaba sendo um pouco genérico, um pouco amplo demais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir o nosso cliente ideal. E o que é esse cliente ideal? Esse cliente ideal nada mais é, nada menos do que o cliente que você quer ter sempre. Aquela pessoa que você quer atingir, que é aquela pessoa que vai comprar de ti, que não vai reclamar do teu preço, que vai indicar para outras pessoas, que vai prestar depoimento, que vai elogiar o teu produto. Esse é o cliente ideal, aquele cliente que você quer atrair mais para o seu negócio. Então, quando a gente fala de cliente ideal, a gente tem que ter esse entendimento, que ele é uma pessoa, né, que tem as características da pessoa que você quer atingir, e não um público-alvo genérico. Por exemplo, meu público-alvo são mulheres, tá? É muito amplo. Agora, o meu público-alvo é a mulher que se chama Joana, um exemplo, tem 20 anos, e tem algumas outras características que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. Mas a base é você segmentar mais para você atingir mais assertivamente o seu cliente ideal, a pessoa exata que você quer gerar uma conversão e futuramente transformar em cliente. É claro que quando a gente vai utilizar, né, no marketing digital, a gente não vai excluir a possibilidade de haver outros clientes, né, que não se encaixam exatamente naquele perfil. Mas o objetivo de definir esse cliente ideal é direcionar a comunicação, né, para essas pessoas, né, para que sejam atraídas essas pessoas que vão trazer mais resultado para você. Então, Com certeza. a primeira coisa que precisa ser feita é descrever este cliente ideal. Como que faz isso? Bom, é um fato muito importante na hora de você buscar encontrar quem é o seu cliente ideal, é realmente você iniciar descrevendo ele. E para você descrever ele, você precisa colocar características, né, específicas desse tipo de cliente ideal. Então você vai imaginar, se você ainda não tem, por exemplo, você está começando um negócio agora, você não teve muitos atendimentos, não sabe exatamente quem é aquele cliente que você quer atingir, as características dele. Então você vai, de uma forma fictícia, imaginar como ele seria. Você vai descrever como ele seria. Ah, ele é um homem, é uma mulher, ele tem determinada idade, ele tem como hobby sair no final de semana, ele é casado, então você vai realmente descrever como ele seria, como é a pessoa perfeita para comprar de ti, né, no seu negócio. E você vai elencar isso em vários tópicos, anotando no bloco de notas, anotando no documento do Word, mas fazendo isso. E assim, com muita clareza, essas ideias não vão vir de antemão do dia para a noite.
Então, a gente sempre fala que é fundamental você ir escrevendo com os passar dos dias. Ah, lembrei de uma característica que meu cliente ideal ele pode ter. Vou lá e anoto no bloco de notas. E assim você vai nos dias fazendo e formando esse seu cliente ideal até você ter a certeza que ele é o cliente exato que você precisa atingir, né? Quantos clientes ideais, assim, é interessante a gente criar? 1, 2, 3? Eu recomendo que tenha a quantidade de clientes ideais de acordo com o que você acha ideal para o seu negócio. Por exemplo, tem negócios que tem 5, 6 pessoas que têm características diferentes, mas que todas elas são clientes ideais para aquela empresa. E tem negócios que tem 1, 2 só. Então varia muito de cada negócio. Mas eu vejo assim, no âmbito geral, as pessoas criando 3, 4 clientes ideais, que são as personas também chamadas, né? Tem também essas outras denominações, né? Personas, avatar, também chamam, que nada mais é do que o próprio cliente ideal mesmo. Então, esse é um processo que deve ser feito já no início do negócio. Claro, se você já está com o negócio rodando e não tem ainda, é importante você fazer, comece agora. Mas também existe um processo que dá para ser feito depois que você já tem vários clientes, né? Que você já tem um pouquinho de contato com esses clientes, que para conhecer ele mais profundamente ainda, né? Como que faz? O que deve ser feito aí quando você já tem uma carta de clientes para conhecê-lo ainda mais? Eu acredito que o ideal é você entrevistar esse seu cliente ideal, né? É você realmente, numa conversa com uma pessoa que você acredita ter as características do cliente ideal, você trocar informações sobre a vida da pessoa, querer saber um pouquinho mais sobre ela. Então, você vai pedir para a pessoa, por exemplo, o que ela faz como profissão, caso você não saiba, vai pedir se ela tem uma vida de solteiro, uma vida de casado, porque isso muda muito as atividades, a forma de pensar, o dia a dia da pessoa. Também tu pode elencar quais são os hobbies dessa pessoa, o que ela gosta de fazer no final de semana, se ela gosta de cachorro, se ela gosta de gato. Então, assim, são todas características que são fundamentais para você entender o que o teu cliente ideal ele gosta, né? O que ele realmente ele deseja ter. Então, com base nisso, depois isso vai auxiliar você para criar os conteúdos. E gostei do que tu comentou no começo, né? Que essa é a base, porque assim, toda empresa que chega para entrar em contato com nós, ou que a gente vê por aí, pergunta, por onde eu começo? E eu sempre falo a mesma coisa. Defina primeiro quem você quer atingir. Defina seu cliente ideal, porque a partir dali as coisas vão começar a clarear muito mais e você vai começar a gerar conexões mais fáceis, né, com a pessoa que você quer atingir. Então é realmente por aí a base. Ótimo que você falou das conexões, porque esse processo da entrevista, eu posso linkar dois bate-papos que a gente já teve, que o primeiro que fala sobre relacionamento, então é uma ótima oportunidade de você estabelecer um relacionamento, quando você está ali conversando, né, com a pessoa lá no direct, né, para saber o que ela fez hoje, né, o que ela fez no final de semana, ou então de você ir realmente lá no perfil daquela pessoa e ver os stories, e ver as fotos que ela tem, curtir, comentar. Então, já linka o último bate-papo que a gente fez sobre tempo, né? Sobre agenda. Então, né, esse tempinho aí de criar esse relacionamento, de fazer entrevista, ou então investigar um pouquinho, fazer um stalker do seu cliente, é muito interessante, né? Fazer essa entrevista. E isso é tão legal, Cindy, porque se tu for ver, você soma todos os nossos bate-papos são todos interligados, né? Por exemplo, se você vai fazer um relacionamento com o cliente, você já consegue coletar informações dele para colocar na hora de você desenvolver o seu cliente ideal, você já consegue otimizar o seu tempo, então é tudo interligado. Se você conseguir realmente coletar e aproveitar tudo em conjunto, você consegue matar várias atividades em uma só, né? Então Fica aí bem a legal dica, isso. fica a dica, dá uma olhadinha lá no nosso GTV. Mas vamos seguir o processo, Berlim. Beleza, eu tenho agora todas as informações, todas, né, que colhi sobre o meu cliente ideal. O que eu vou fazer com essas informações, com esses dados, com essas Bom, características? após você ter essas características do seu cliente ideal, é fundamental você criar a famosa persona, né? Que daí
Basicamente é tudo igual, mas a gente dá nomes diferentes para cada etapa do processo, digamos assim. Você coletou essas informações do cliente ideal, você vai colocar isso numa persona, ou seja, um personagem. Então, você vai desenvolver um personagem com essas características. Digamos que você entrevistou um cliente seu e esse cliente passou várias características, que eu vou citar um exemplo aqui bem genérico, tá? Uma mulher de 25 anos, que ela é solteira, ela tem 2 cachorros, e o hobby que ela mais gosta de fazer é no final de semana ela jogar tênis. E o seu produto principal é uma loja de artigos esportivos, que envolve desde roupa masculina até feminina. Então, como que você vai fazer para você, na hora de gerar os conteúdos, conseguir atingir essa pessoa, essa mulher? Bom, você vai criar esse personagem com essas características e a partir dali, a comunicação, a linguagem que você for fazer, você vai trabalhar exatamente de acordo com o que tá essas características que você elencou ali com esse personagem. Então, são personagens fictícios que lá na frente no processo você vai utilizar. Mas a segunda etapa, depois de você definir as características, é realmente criar esse personagem. Ter isso muito bem elencado e visível, né? Fundamental ter essa visibilidade. Anotar num Word, num bloco de notas, para sempre lembrar, né? Então, estamos nós aqui, né, os comunicadores, e aí nós temos a mensagem e a pessoa para quem nós vamos comunicar. Então, esse é o processo, né? Agora a gente vai focar na comunicação e vai focar nesse personagem que a gente criou, nessa persona, para enviar a nossa mensagem. Isso, exatamente. Até porque, assim, o cliente ideal, ele é o alvo da nossa comunicação. Ele é quem a gente realmente quer atingir. Então, quando a gente começar a gerar os conteúdos com os dizeres, as palavras que vão tocar o sentimento do cliente ideal, a comunicação ela fica muito mais fácil, ela se abre muito mais. Então, se eu, por exemplo, sei que você, Cindy, gosta de animais, quando eu for tentar vender para você, eu posso trabalhar com uma linguagem trazendo exemplo de coisas que relacionam animais também para gerar uma conexão contigo e fortalecer esse elo de comunicação. Então, esse que é o principal objetivo, né? Faz com que o seu cliente ideal seja o foco da sua comunicação e realmente o alvo principal. Então, quando eu vou criar algum conteúdo, eu vou imaginar esse personagem, né? E vou pensar assim, beleza, o que eu vou falar para essa minha persona que vai relacionar o que eu vendo, né? A esse conteúdo, e dessa forma que caminha essa comunicação, né? Exato. O seu cliente ideal, ele sempre vai se comunicar e ele vai se conectar com os valores que você passar para ele, né, de acordo com o que ele deseja ouvir. Então, todo cliente ideal, toda definição de personagem, ela tem essas características por conta desse objetivo principal de você conseguir conectar com os valores que ele deseja ouvir. Então, como eu citei no exemplo antes, né? Se você tem animais, se você gosta de natureza, eu não vou trabalhar com conteúdos que vão contra esses valores, né? Eu vou trabalhar com conteúdos que vão de acordo com esses valores, que é os valores do meu cliente ideal. Então, você percebe como fica muito mais fácil você se conectar com essa pessoa. Você, com certeza, vai ser muito mais atraída por coisas que têm relações que você gosta do que com assuntos que não têm nada do seu interesse ou que ainda vão contra do seu interesse, né? Então, é fundamental ter essa conexão através desses valores, né? Elencar o seu diferencial de valor com o valor do seu cliente ideal também. E aí, com certeza, a conexão acontece. E aí, para fechar com a chave, eu acredito que daí tem tudo a ver com qual que é o objetivo, né, do marketing digital, que é a venda, né? Então tem uma sacada aí da venda que é indispensável você conhecer do seu cliente ideal, que são as dores. Porque o que alguém que tem um produto ou um serviço para vender na internet faz? Ele sana as dores do cliente, né? Então, por isso que é preciso saber qual que é a dor do cliente. E essa é a matada final aí, conhecer o seu cliente, a dor do seu cliente ideal. Eu acredito que essa é a cereja do bolo, realmente. Tipo, por exemplo, se você tem um cliente ideal, você sabe que ele jamais, não vou nem falar jamais, eu ia falar jamais, mas jamais é uma palavra muito forte. Mas ele dificilmente vai comprar o seu produto porque ele gosta do seu produto ou porque ele quer o seu produto.
ele vai comprar pela solução que o seu produto traz na vida dele. Então, se você vende ar-condicionado, eu não vou comprar porque eu achei bonito o ar-condicionado. Eu vou comprar porque o ar-condicionado vai me deixar num ambiente que vai estar mais fresco. A solução para os dias de calor. Então, é nesse sentido. Você precisa saber a dor emocional do seu cliente ideal para você conseguir atingir essa dor emocional de uma forma que ele se conecta e sinta solucionado. Realmente que esse problema foi solucionado. Então, se ele tem uma dor interna que você vai supor, porque essa dor nem sempre você vai saber, né? É uma dor que às vezes você vai ter que supor e com base na sua geração de conteúdo, nos seus atendimentos, você vai confirmar se realmente é uma dor. Pode ser que ela mude também, né? Ela não é uma dor que vai ser para sempre, então ela tem que sempre tem que estar em atualização. Então é fundamental você entender essa dor para você, digamos assim, pegar na ferida, né? Você vai pegar na ferida do seu cliente ideal, não de uma forma, claro, que vai ofender ele, mas de uma forma que vai solucionar essa dor para ele. Com isso fica muito mais fácil você vender, né? E atraí-lo para solucionar a dor. Então, esse é o combo completo aí que a gente precisa entender sobre o cliente ideal, né? Tudo que você precisa compreender o que o seu cliente ideal faz, o que ele sente, quais são os valores dele e qual que é a dor dele que você vai solucionar e vai utilizar a comunicação para fazer essa venda. Exatamente, até assim, sim, é um ponto legal que eu queria comentar, que eu falei agora no final, a questão da atualização, né? Também tem empresas que criam clientes ideais, criam personas, mas criou, por exemplo, agora no começo de 2021, lá no final de 2021 eu vou ver como que está meu cliente ideal, e daí eu passei um ano inteiro gerando conteúdo para pessoas com aquela característica, mas pode ser que nesse passar do tempo as características mudaram, os hobbies mudaram. Por exemplo, um cliente ideal antes da pandemia era uma coisa, depois da pandemia se tornou outra, né? Então tem que ter isso também em mente, tem que sempre estar em atualização, buscar sempre manter isso atualizado. Por isso que o cliente ideal ele vai ter características infinitas. Você sempre vai ter que colocar num bloco de notas, num documento, que toda vez que vem uma ideia nova, você coloca lá, né? Uma hora você vai utilizar e vai ser necessário para você criar o personagem. Mas é constante essas atualizações, né? Ela não para no tempo. Fora que a atualização também é importante para fazer a revenda, né? Para ver vendas constantes. No exemplo do ar-condicionado, uma pessoa que já comprou um ar-condicionado, ela já sanou aquela dor dela, então ela vai ter outras dores, vai ter outras questões. Então, para você vender uma manutenção, é uma outra coisa, né? Então, é uma outra característica do seu cliente ideal que você vai precisar explorar. Com certeza, exatamente isso. Exatamente isso. Você precisa entender que ele tem um processo gradativo e que esse processo gradativo afeta em várias mudanças na vida social dele, né? Então, você entender isso faz com que você seja cada vez mais assertivo na sua comunicação com ele, lembrando que ele é o alvo da sua comunicação. Então, se você não for assertivo nesse alvo, você vai estar jogando tempo, dinheiro e energia fora. Né? Exatamente, nesse alvo aí. É isso mesmo. Eu acho que a gente fechou muito bem esse tema hoje, Berlim, que é realmente, junto com os outros que a gente tanto já falou, tudo muito linkado. Então, quem souber extrair aí todas as informações que a gente tem apresentado no nosso bate-papo, com certeza vai sair muito bem no marketing digital, tendo aí a companhia da OnMedia ou fazendo o próprio caminho, né, nos próprios passos de forma independente. Eu agradeço demais aí. Exatamente. E assim, não só as pessoas que estão ali aprendendo com o conteúdo, como também elas podem tirar as dúvidas aí nos comentários, claro. No nosso direct, né? A gente sempre está à disposição para auxiliar. A gente sabe que às vezes falar do cliente ideal no meio da conversa é uma conversa que parece simples, mas na hora que a pessoa vai fazer dar alguma travada. Então a gente tem esse total caminho aberto para tirar dúvidas, esclarecer, né, e buscar sempre estar melhorando o marketing digital aí para negócios locais. Eu agradeço muito, Cindy, a participação sua também e ansioso aí pelo próximo já bate-papo nosso. Com certeza, estaremos aí. Até mais. Até mais.